Bom dia, pessoal. Shalom a todos vocês aí. Conforme foi solicitado, surgiram algumas dúvidas, né, de algumas pessoas em relação a esses dois pães que fazem parte da cerimônia ali do Shabat, as halot. E aí nós ficamos de deixar aqui um áudio para vocês, abordando um pouco, né, sobre o significado das halot dentro dessa celebração do Shabat, para a gente poder entender um pouco aqui. E tem algumas questões aqui que a gente precisa, desde o início, começar a entender para encaixar essas peças aqui que nós temos. A primeira coisa, a primeira questão que a gente precisa entender quando a gente fala de elementos que estão presentes na cultura judaica, na tradição judaica, é que nem tudo que faz parte, nem todo elemento que faz parte ali da tradição e da cultura, nem todos eles são mandamentos que foram estabelecidos diretamente pelo Eterno. Mas até mesmo aqueles elementos que foram inseridos, né, fazem parte da tradição, da cultura, que foram estabelecidos por homens, são dogmas. Mesmo assim, aqueles elementos que estão presentes na cultura judaica, a maioria deles, grande parte deles, a gente não pode generalizar, mas grande parte deles, o que acontece é que eles possuem um diferencial de outros elementos de outras culturas. Por quê? Porque a vida judaica, e a gente precisa entender isso, ela é norteada, eles respiram a fé, tudo que eles praticam, que eles realizam, se origina daquilo que faz parte do respirar deles, que é a própria Torá. Então, na verdade, a vida diária ela é inseparável. A vida diária do judeu ela é praticamente inseparável da sua fé, inseparável da Torá. E com isso que acontece? As práticas judaicas, ainda que aquelas que não são um mandamento direto estabelecido pelo Eterno, elas também, de alguma forma, elas são produto, são fruto de um entendimento ou de um texto da Torá, embora não seja um mandamento, mas ela se originou a partir daquela fé, daquele contexto de fé baseado na Torá. E assim é com as halot, que a gente vê ali, que são dois pães, né, que estão presentes ali no nosso Shabat, bem como em outras festas também, chamado de Yom Tov, outras datas também, nós vemos a presença do pão, o pão sempre presente ali, as halot sempre presente ali. Então elas fazem parte de quê? Fazem parte de uma tradição. Porém, a gente vê que ela é uma tradição boa, tendo em vista a sua simbologia e o seu vínculo em relação à própria Torá, em relação à própria fé. Então vamos lá, gente. Muitas pessoas criam barreiras quando se trata de tradição judaica estabelecida por homens que não estão no contexto da Torá diretamente, mas quando a gente olha para a vida de Yeshua e a sua prática de vida ali, o seu dia a dia, a gente vê que ele realizou muitas dessas tradições, muitas dessas práticas foram realizadas por Yeshua. E ele não se demonstrava contra essas tradições, contra a prática dessas tradições. O que ele combatia, e que muitas vezes Yeshua combateu, assim como Paulo, foram as más tradições. E aí já é uma outra questão. São aquelas tradições que não estavam alinhadas com a própria Torá, com a essência da Torá. As más tradições, sim, essas eram combatidas por Yeshua. Mas as boas tradições, aquelas que estavam alinhadas em harmonia com a Torá, ele vivia e praticava essas tradições. O segundo ponto é que as tradições tratadas como quando ela era tratada de forma igual ou superior à Torá, era outra questão também que Yeshua combatia. Porque muitas vezes o que acontecia? Eles pegavam uma tradição, pegavam uma cultura, pegavam algo que era criado, estabelecido pelo homem e elevavam aquilo ao mesmo nível do mandamento, ou superior, até superior eles colocavam. Isso Yeshua combateu. Aonde que a gente vê isso?
em Mateus capítulo 15. Quando a gente pega Mateus capítulo 15 para estudar, a gente vê um momento ali em que os fariseus se levantam contra Yeshua ali para argumentar por que ele, os discípulos dele não cumpria uma tradição que era chamada de Netilat Yadaim, que é o lavar das mãos antes da refeição. E quando vão argumentar com Yeshua, alegando por que os discípulos deles não praticavam essa tradição, lembra? Uma tradição, aí Yeshua vira para eles e falam: e vocês, que por causa da tradição deixam de cumprir o mandamento? Para você ver que haviam tradições que eles elevavam a um patamar de igualdade ao mandamento e muitas vezes superior. Muitas vezes criavam tradições para deixar de cumprir um mandamento, como justificativa e motivo para deixar de cumprir um mandamento. E é isso que está sendo abordado ali em Mateus capítulo 15, por isso que diz: por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. O que eles estavam fazendo naquele contexto de Mateus capítulo 15, e que Yeshua está repreendendo eles? Eles criaram uma tradição ali de que todo aquele que doava, fizesse uma doação ao templo, ele se eximia da sua obrigação de sustento com os seus pais. Então, eles criaram algo para deixar de cumprir um mandamento, que era o mandamento de honrar pai e mãe, que na verdade o contexto de honrar é o sustento, o dever de sustento dos pais. Então, a gente vê que o que Yeshua combatia era a má tradição, era a tradição que não estava alinhada à Torá. Isso é importante, gente, essa introdução, para que a gente possa chegar no nosso tema, que são as halot, que fazem parte de uma tradição. Paulo também faz isso. Paulo ele fala acerca do cumprir as boas tradições. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, ele diz assim: agora eu os louvo, porque vocês se lembraram de tudo que lhes disse e guardaram as tradições da forma que transmiti. Então Paulo está louvando eles por eles guardarem as tradições na forma correta, na forma que o Paulo transmitiu a eles. E ainda lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, diz: portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se, olha o que ele diz, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas por nós, quer tenham sido ditas por nós, quer escritas em cartas. Ele fala para eles se apegarem a essas tradições, tradições boas, tradições que estavam alinhadas à Torá, que estavam em harmonia com a própria instrução do Eterno. Então a palavra do Senhor, ela não é contrária às tradições e aos costumes, desde que essas tradições e costumes estejam de acordo com a Torá. E nós temos dentro do judaísmo muitas tradições e costumes alinhadas à Torá, uma vez que a Torá é o próprio respirar, faz parte da própria vida diária do povo judeu. Então, essas são as boas tradições, aquelas que estão em harmonia com a Torá e que de forma alguma são utilizadas com uma intenção inapropriada. Essas nós devemos sim olhar para elas e cumpri-las, sabendo que elas são parte de uma tradição e não um mandamento. Essa separação é fundamental para a gente. Então, depois que a gente passa aqui por esse estágio de compreensão aqui, agora nós vamos ficar mais focado na halot, nesse tema que é o tema do nosso áudio. O que as halot representam? Qual a origem dela? Como a gente falou que normalmente as tradições, os costumes, esses elementos da tradição judaica, normalmente têm origem na Torá. De onde surge as halot, esses dois pães que nós partilhamos na celebração do Shabat? Aonde ela se encontra, a origem dela dentro da Torá?
como ela faz parte, gente, de uma tradição judaica, não há ninguém melhor para explicar a origem e o que ela representa, a não ser a própria literatura judaica. Não adianta a gente querer criar representação para a Halá, uma vez que eu tenho que entender aquele que criou, aquela cultura, aquele povo que criou essa tradição, o que eles falam sobre a Halá, e é isso que a gente vai buscar agora dentro da literatura judaica, o que eles falam sobre o que representa a Halá. Então, para iniciar, nós vamos ao nome, a palavra Halá. Halá, na verdade, gente, diz respeito à porção do todo da massa. Na verdade, Halá, inicialmente, ou literalmente analisando aqui, ela não é o pão inteiro, mas, na verdade, uma porção da massa que é separada, que era apresentado ao sacerdote. O fundamento dessa porção, de parte dessa massa que era retirada e apresentada ao sacerdote, entregue a Deus na pessoa do sacerdote, que era o representante ali, o fundamento dessa retirada, dessa porção que era apresentada ao Eterno, ela está em Números, no capítulo 15, no versículo 17 ao 21. Aqui a gente vai ter o entendimento da palavra Halá de uma forma literal, primeiro. Porque lá em Números 15, 17 a 21, e aqui foi a origem dessa tradição, diz que Deus falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel e lhes diga, quando vocês chegarem à terra para a qual eu estou trazendo vocês, quando vocês comerem do pão da terra, oferecerão um presente a Deus. A primeira porção de sua massa, vocês separarão um filão como oferenda, tal como a porção da eira, assim vocês a separarão. Da primeira porção de sua massa, vocês darão a Deus uma oferenda por todas as gerações. Gente, daqui surge essa palavra Halá. A Halá é essa porção. Então, surge aqui a essência, o princípio dessa tradição, que é a retirada da parte da massa do produto da terra, né? Por isso que a gente fala o pão da terra, né? Então, o produto da terra, a primeira parte é tirada e é apresentada ao Eterno na pessoa do Cohen, do sacerdote. Então, o termo Halá está relacionado a esse pedaço da massa que era separado e dado ao Cohen no templo. Com a ausência do templo, o que aconteceu? As mulheres judias, elas começaram a separar a parte da massa e começaram a queimar, porque não havia mais o templo, não havia como cumprir aquele mandamento, até então ali aquele mandamento, naquela forma aquele mandamento, não tinham como cumprir. Então, quando se fazia a massa, se retirava essa porção de uma forma simbólica ali do cumprimento daquela mitzvah e se queimava então ali recordando. Então era uma recordação a esse mandamento, uma recordação a essa porção que era separada como primícia da massa. E por fim, aí mais adiante, o pão inteiro em si, ele passou a ser conhecido então como halá, por causa dessa porção que era tirada. Halá, o pão, então, passou a ser conhecido como halá. E essa parte que é separada representa o nosso reconhecimento de que tudo que tem chegado até nós vem do Senhor. Ele é o nosso provedor. Essa é a simbologia que passa a estar inserida nessa parte que é removida da massa chamada halá, e pelo costume de retirar essa parte chamada halá, o pão por si só, inteiramente, passou a ser chamado de halá. E como nós temos duas no Shabat, nós vamos ver depois o porquê, a palavra halá é colocada no plural e o plural de halá é halot. Então, para a gente entender um pouco aí também do termo que a gente usa. Gente, olha o que diz a literatura judaica. Quando os judeus, estou lendo aqui, gente, quando os judeus se encontravam no deserto, após a saída do Egito, não tinham o que comer, pois o pequeno suprimento de matzah
Porque lá na celebração do Pêssach, que foi a saída do Egito, eles não tiveram tempo de deixar fermentar, então você tem a simbologia em Pêssach, na saída do Egito, um pão sem fermento. Esse suprimento, ele acabou, é o que está sendo dito aqui. O que tinham trazido já havia se esgotado. Aí diz, então Deus mandou uma porção diária de maná, o alimento agora é outro, de maná, uma porção que caía do céu. Então nós temos três correlações, três simbologias que na literatura judaica, eu estou vendo na literatura judaica, o que eles dizem, qual a correlação, qual a representação das halot em relação à cultura, o que ela simboliza. Então a primeira questão, o reconhecimento de que tudo que tem chegado a nós vem do Senhor. Porque a primeira relação vem da palavra halá, que é quando eles chegam à terra, que o Eterno diz, a primeira porção, a primícia, a primícia da terra deve ser apresentada ao Eterno. Então é aquela porção que a gente tira da massa que está representando. E o que isso representa, gente? E agora eu vou trazer a posição a vocês. Essa porção, gente, é chamada em hebraico de Hafrashat Halá, que é essa porção que é retirada e apresentada ao Eterno. Ela representa o que a terra concede ao homem. Então vai juntando essa peça. Aquela porção, ela representa o que a terra está, o produto da terra está trazendo a nós. É a provisão que vem da terra a nós. E nós, então, quando retiramos essa porção e apresentamos ao Eterno, nós reconhecemos que o Eterno tem trazido a nós provisão da terra. O reconhecimento de que tudo que tem chegado a nós da terra vem da parte do Senhor. Segunda questão é a relação com o maná. Ela é relacionada, halá, ela é relacionada ao maná, é o que está dito aqui na literatura judaica. Uma provisão do céu. Então ela representa o quê? A porção que vem do céu, agora não da terra, mas o que vem do céu. Por isso está representando também o maná. E quando eu olho para a halot ou a halá como uma representação da maná, do maná, desse pão vivo que vem do céu, dessa provisão que vem agora do céu, de algo que era desconhecido, por isso o nome é manhu. O que é isso? Né? Uma expressão, o que é isso? Porque eles provaram de algo desconhecido, algo que veio do céu. E o maná, ele tem uma questão que está na tradição, que está na cultura, que está na literatura judaica também, que diz acerca do maná. Primeiro, fala que o maná, ele tinha um gosto variado. Na verdade, quando se comia, o que se fazia com o maná, eles dizem na cultura que cada um saboreava e sentia o gosto que necessitava sentir ali quando comia ralá. O que isso representa? Representa que ela vem satisfazer a necessidade de cada um. O Eterno conhece o tipo de necessidade que cada um de nós possuímos e ele então concede a necessidade que é necessária a cada um, que é necessário a cada um. Uma outra questão que diz que o maná, quando caía, aquele grão, quando caía em terra, diz que ele era coberto por baixo e por cima com um orvalho que acabava preservando ele, que preservava todo o conteúdo dele, que guardava ele. Esse orvalho que cobria todo o maná por baixo e por cima está representado no Shabat quando nós cobrimos a ralá com um pano, com um tecido, né? Quando nós cobrimos, representa esse orvalho que vinha proteger ali, que representa a conservação em nós daquilo que vem do céu, daquela provisão que vem do céu. E interessante também que o maná havia uma porção diária durante cada dia da semana, era uma porção para cada pessoa. Só deveria pegar aquilo que era necessário para a porção diária. Mas no Shabat era uma porção dobrada que eles recolhiam, a porção daquele dia, da sexta, e a porção do sábado, do Shabat. Então no Shabat havia uma porção dobrada que era recolhida por eles. Por isso é que nós temos a explicação do porquê que nós fazemos duas halot.
Não é uma halá. E você vê que são dois pães, por isso halot no plural. Nós temos dois pães porque representa essa porção dobrada do maná que vinha do céu. Então já vimos que representa aquela porção que é tirada, a porção da terra, o produto da terra, que nós reconhecemos que vem do Senhor, representado naquela porção, literalmente a palavra halá está representada ali, e é o reconhecimento que tudo que vem da terra tem sido dado pelo Senhor, e quando nós entregamos essa porção, reconhecemos isso. Segundo, a halá, ela é relacionada ao maná. A literatura, a cultura judaica é que relaciona a halá ao maná. E terceiro, ela representa também os pães do tabernáculo. Os Kohanim, eles assavam 12 pães, e no Shabat eles iam lá no tabernáculo e eles trocavam os pães que foram assados na semana anterior por aqueles pães novos que chegavam ali, e diz ainda que quando eles retiravam aqueles pães da semana passada e comiam, desfrutavam daquele pão, que eram 12 pães, que o pão continuava fresco, como se tivesse saído agora do forno. Então fala mais uma vez da preservação daquilo que é chegado. Então, desculpa, a halá também representa aqueles pães chamados de pães da proposição. E eram 12 pães. E ele representa o quê? O serviço do homem a Deus. Então, na primeira representação, nós temos o reconhecimento, a primícia da terra, o reconhecimento de que tudo aquilo que é fruto da terra e que tem chegado a nós é uma provisão do Senhor, e eu retiro a primícia como reconhecimento disso, de que eu reconheço que vem da parte do Senhor. Segundo, o maná, que é a provisão do que vem do céu, não agora o que vem da terra, mas o que vem do céu a cada um de nós, a provisão do céu. Então é aquilo que vem de Deus para nós, o que vem da terra para nós e o que vem de Deus para nós. E o terceiro agora é o que vai de nós para o eterno, é o serviço do homem, porque aqueles pães ali do tabernáculo representavam os pães das 12 tribos, ou melhor, é o que cada tribo oferecia ao eterno, representa então o serviço do homem a Deus. E aí a gente começa a ver tamanha riqueza que está representada nas halot, que estão representadas nesse pão, que fazem parte da nossa celebração do Shabat. Por isso nós olhamos para essa representação, vimos a riqueza dessa cultura, vemos que tudo isso está alinhado e harmonioso à palavra, à própria Torá. Por isso é bom, e eu pratico essa tradição, porque ela traz essa riqueza que está plenamente alinhada à Torá. Então, temos essa terceira questão, que é relacionada aos pães da proposição. E assim as halot lembram, então, na literatura judaica, a porção que era apresentada ao Cohen, o maná e os pães da proposição. Três relações que nós vemos presente e relacionadas a halot. E agora vem a questão, que se não me falha a memória, foi até a questão que a irmã Renata colocou no grupo, aí perguntando, porque a grande dúvida é: como pode um pão que contém fermento estar dentro, inserido no contexto do Shabat, e ser um pão que nós compartilhamos e contendo fermento? Ela até pergunta, não seria a matzah, um pão sem fermento, que deveria estar presente ali? E é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Nós precisamos ver que há uma diferença, gente. Há uma diferença entre matzah e halá. Matzah está vinculada à peça, está relacionada à saída do Egito. E ali nós temos um pão sem fermento, que a gente celebra nos pães ázimos, né? Na celebração de peça. Então matzah é o pão sem fermento, que faz referência à celebração de peça. E o fermento, nesse contexto de peça, ele representa pecado, sim. E o matzah é o próprio corpo, né? Ele representa o próprio corpo de uma chia, sem pecado, que foi moído, perfurado. Por isso nós vemos que o pão, o matzah, ele é perfurado, ele não tem beleza, não tem formosura, ele é partido. Então nós temos a representação da obra do Mashiach de purificação, de remoção dos nossos pecados, assim como a figura dele sem pecado. Então, peça,
a saída do Egito, matzah, esse pão sem fermento, está representando exatamente a remoção do pecado. Então esse é o contexto de Pessah. Veja bem, o contexto de Pessah. Então eu olho dentro de Pessah, o contexto é a simbologia do fermento é o pecado. Então, e esse é um mandamento, né? Esse comer o pão sem fermento nesse período é um mandamento que está estabelecido na Torá no período de Pessah, naquele tempo. Halá, gente, já halá é diferente de matzah. Halá é feita com fermento e é feito com fermento e é uma tradição, né? A tradição que trouxe lá a receita com fermento e ela está relacionada ao Shabat e Yom Tov, datas festivas também, que nós temos a presença do pão feito também com fermento. Agora, existe algo aqui que a gente precisa entender, gente, porque os símbolos e alegorias, eles precisam ser contextualizados. Assim como o fermento em Pessah está simbolizando o pecado e por isso em Yeshua remoção do pecado, então naquele período nós tiramos tudo aquilo que é pecado, é um tempo de arrependimento, de remoção daquilo que contém fermento na nossa vida. Agora, em outro contexto, o fermento pode não estar relacionado a pecado, gente. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Os símbolos e alegorias precisam ser contextualizados. A primeira coisa que nós pensaríamos seria, mas o fermento é pecado. A primeira coisa que a gente pensa e a gente automaticamente acaba vinculando o pecado, o fermento, à figura do pecado. Mas isso depende do contexto. Vou dar um exemplo para vocês. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 8 diz: sua vanglória não é boa. Vocês não conhecem o ditado. É necessário apenas uma pitada de hametz, fermento, para fermentar toda a massa. Livrem-se do velho hametz, do velho fermento, para poderem ser uma nova massa, porque na verdade vocês estão sem fermento, pois nosso cordeiro de Pessah, olha o contexto, gente, pois nosso cordeiro de Pessah, o Messias, foi sacrificado. Dessa forma, celebremos o Seder, e o contexto é Pessah, sem qualquer vestígio de hametz, de fermento. O hametz, o fermento da impiedade e do mal, mas com a matzah da pureza e da verdade. Então, esse contexto de 1 Coríntios 5, 6 a 8 é de Pessah, é de fermento representando o pecado, sim. Agora, quando você vai lá em Mateus, capítulo 13, versículo 31 ao 33, o contexto onde o fermento, a figura do fermento, a simbologia do fermento está aplicada, é totalmente diferente. O fermento em Mateus 13, 31 a 33, não tem nada a ver com o pecado. Pelo contrário, olha o que diz o texto. Yeshua contou-lhes outra parábola. O reino do céu é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Ele é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e transforma-se em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos nos ramos. Gente, qual é o contexto que começou aqui? O contexto aqui é crescimento do reino. E por isso ele continua. E contou-lhes ainda outra parábola. Olha agora, se o contexto aqui é crescimento do reino, qual é a outra parábola que ele conta? O reino do céu é como o fermento. O reino do céu é como o fermento que uma mulher tomou, misturou com a grande quantidade de farinha e esperou até toda a massa ficar fermentada. Gente, que lindo. Diz aqui que o fermento também pode simbolizar o crescimento do reino. Depende do contexto. E aqui dá o exemplo de uma mulher que pega o trigo, a farinha, e mistura com o fermento, a massa, e espera ela crescer. E essa visão que tem da mulher preparando a massa ali, colocando o fermento e esperando e vendo ela crescer, representa o crescimento do reino. Assim como as mulheres, ao fazer a ralar
no Shabat, lança ali na farinha o fermento ali não é pecado. O fermento ali aponta para a obra do Mashiach também, mas a obra do Mashiach que produziria crescimento de reino. Não estou falando agora de remoção de pecado, não estou falando de pecado, mas estou falando de uma obra do Mashiach que produziria o crescimento ao reino. Então veja, gente, o fermento não representa apenas o pecado, ele também pode representar o crescimento do reino. E agora você começa a entender que matzah e halá falam de coisas distintas, de coisas totalmente diferentes. São contextos diferentes. Matzah está em um contexto e maná está em outro contexto. Matzah está na saída do Egito e maná está no tempo de deserto, quando não se tinha mais matzah e agora vem uma provisão diferente, vem algo diferente da parte do Eterno. Você viu também que o fermento não é apenas um símbolo de pecado, mas também de crescimento do reino. Sabendo toda a representação que a gente viu da halá, agora vamos juntar as peças, e os significados do fermento, surge então uma grande questão aqui, já que eu sei que halá simboliza a primícia da terra, que halá está relacionada ao maná, ao manru, que chegou como provisão, como alimento, pão vivo do céu no deserto. Se sabemos que representa, a halá também representa os pães que eram apresentados ali, e representando as 12 tribos ali no tabernáculo. Então, a grande questão é, Yeshua equiparou a sua obra, o seu corpo, ao matzah. E isso todos nós sabemos. Ele diz, esse é o meu corpo que foi dado por vós. Então fica claro que a figura do matzah representa a própria figura e obra de Yeshua, um Mashiach. Agora a questão é, haveria, e essa é a grande polêmica que muitos trazem, né, e eu respeito a posição de quem não queira entender assim, mas haveria também alguma relação entre a halá, que contém fermento, e o Mashiach? Pode existir alguma relação dessas halot que nós partilhamos ali no Shabat? Ela poderia também revelar o Mashiach? E é isso que eu quero levar vocês a pensar. Posição minha, sim, toda a relação. Por quê, gente? Não no contexto da sua obra de remoção de pecado, mas no daquela provisão que veio do céu a nós e que produziria crescimento no reino. E essas são as palavras minhas, não minhas, mas as palavras que o próprio Yeshua falou. Essas não, o que eu estou dizendo, que eu estou relacionando a halá, a figura de Yeshua, o Mashiach, não com o mesmo contexto de matzah, não com o contexto de alguém que levou os nossos pecados, né? Não o contexto do seu sacrifício que removeu, que houve a remoção do pecado, mas num contexto de uma obra do Mashiach que produziria crescimento no reino, que produziria filhos ao Eterno. É nesse contexto que eu vejo a figura do Mashiach nas halot. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do que a própria literatura judaica diz. Se a literatura judaica diz, se a cultura judaica diz, aquela que criou essa tradição, diz que a halá é figura do maná, olha, veja, o que Yeshua vai falar aqui então, gente. Vamos lá. João capítulo 6. João capítulo 6. Abra a sua Bíblia que você vai entender que não são palavras minhas. Você já entendeu o seguinte, a halá também está relacionado ao maná. E olha o que Yeshua fala acerca do maná. Palavras de Yeshua. João 6, vou ler primeiro do 30 ao 40. Eles disseram, que milagre você fará, a fim de que possamos vê-lo e confiar em vocês? Nossos pais comeram maná no deserto, como diz o Taná. Ele lhes deu pão do céu para comer. Yeshua lhes disse, falo a verdade, não foi Moshe que lhes deu pão do céu. Todavia, meu Pai lhes dá o pão genuíno do céu, porque o pão de Deus é quem desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre esse pão. Yeshua respondeu, eu sou o pão
que é vida. Quem vier a mim nunca terá fome, e quem confiar em mim nunca terá sede. Eu lhes disse que me viram, mas ainda não confiam. Quem o Pai me dá, virá a mim, e quem vier a mim, com certeza não rejeitarei. Está falando de crescimento, gente, olha só o crescimento. Quem vier a mim, porque desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. E esta é a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum crescimento de reino vinculado à figura do maná. Ele está falando do maná, o pão vivo que desceu do céu. E ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Continue o texto. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vir o Filho e confiar nele tem vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Agora vamos lá, ainda no capítulo 6 de João, no versículo 48. Eu sou o pão que é vida. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. O pão que desce do céu é tamanho que uma pessoa pode comer dele e não morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que dou é minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Neste ponto, os habitantes de Judá começaram a discutir entre si, dizendo: como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Então Yeshua lhes disse: sim, eu lhes digo, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. Quem come minha carne e bebe meu sangue, possui vida eterna. Isto é, eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue, verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Da mesma forma que o Pai vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai, quem se alimenta de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é semelhante ao pão que seus pais comeram. Eles estão mortos, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Foi Yeshua que, ao falar sobre o maná, se relacionou, fez uma correlação do maná, desse pão vivo que desceu do céu, e ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se identificou com o maná foi o próprio Yeshua. E quem relacionou a Halá com o maná foi a própria tradição judaica. Por isso eu vejo sim Yeshua na Halá, revelado na Halá. Não no mesmo contexto do Matzah, mas no de uma obra que levaria a um grande crescimento do reino. Então a obra de Yeshua não foi apenas a purificação. A obra de Yeshua vai muito além. A obra de Yeshua também é remover as barreiras da separação. Foi fazer de ambos os povos um só povo. A obra do Mashiach Yeshua também foi produzir esse crescimento no reino. Então, quando eu olho para esses pães, as duas halot, eu vejo toda essa riqueza revelada na halot. E quando ele fala aqui que quem come se torna um comigo, é porque há um entendimento dentro da cultura judaica de que quando nós apresentamos um alimento ao Eterno, aquele a quem nós apresentamos o alimento, a própria essência daquele a quem é apresentada está contida. E ao comermos, recebemos dessa mesma essência a quem nós apresentamos aquele alimento. Por isso que Paulo, ao falar dos alimentos consagrados a ídolos, ele fala que aquele que come de alimentos consagrados a ídolos, a demônios, se torna um com eles. Porque ao apresentar aqueles demônios e aqueles ídolos, a essência do próprio ídolo está contida e a pessoa se torna um com o ídolo. Da mesma forma, quando apresentamos algo ao Eterno, a própria essência do Eterno está ali. E quando comemos, nos tornamos um com Ele e participantes
dele e como ele ressuscitou, nós nos tornamos participantes dessa ressurreição. Ele foi a primícia, ele foi a primeira porção, ele foi aquela primeira porção apresentada da ressurreição, mas nós agora nele, vinculados a ele, vivemos esse crescimento do reino. E isso é a grande revelação que nós temos nas Halot. E é por isso que nós temos a presença do fermento lá. Não como uma figura de pecado, mas como uma figura do que está escrito na própria palavra de Deus. O reino do céu é como o fermento que uma mulher mistura na farinha e ela observa, espera ansiosamente e contempla o seu crescimento. Que vocês, mulheres, ao prepararem a ralá, ao unirem o fermento ali, preparando a ralá para o Shabat, ao observar o crescimento da massa, possam contemplar a obra do Mashiach, que veio produzir o crescimento ao reino dos céus. Shalom.